candidaturas de 5 mil políticos foram barradas pela lei da ficha limpa, num período de 10 anos. Nos conte, nos explique, por favor, Mega. Você vê, né, Elisa? É interessante trazer esse exemplo da Argentina, porque isso aconteceu aqui no Brasil 15 anos atrás. Em 2010, a lei da ficha limpa foi aplicada, aprovada por aqui, mas aplicada mesmo a partir da eleição de 2012. A gente fez um levantamento ali na consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral, Elisa, para entender o que aconteceu nos últimos 10 anos em relação à lei da ficha limpa, Elisa. No todo, sem contar só com a lei da ficha limpa, a gente teve quase 60 mil candidaturas que foram barradas pela Justiça Eleitoral pelos mais diversos motivos. A lei da ficha limpa responde por 8% desse total. Elisa, a gente tem uma arte para colocar aqui na tela para entender um pouco desse raio-x que nós fizemos a partir dessas consultas ao site do TSE. Então, para a gente ter uma ideia, são quase 5 mil políticos que incorreram na lei da ficha limpa, tiveram barradas as suas pretensões de concorrer aos mais diversos cargos, né? Trouxe o número exato aí, 4.881, esses 5 mil é a gente arredondando para facilitar aqui a compreensão. Então, equivalente a 8% de quase 60 mil cassações. Houve um pico lá em 2020, são mais de 2.300 candidaturas cassadas, e aí a gente entra um pouco no detalhamento sobre cargos, Elisa. Claro que vereador, né, até pela expressividade do país, né, um país continental de fato, tem muita gente que tenta tirar uma boquinha concorrer a um cargo na Câmara de Vereadores da sua cidade, né? Então são mais de 3.600 candidatos a vereadores que eram ficha suja e foram barrados pela Justiça. Outros 600 candidatos a prefeitos, outros 6 a governador, outros 210 a deputado estadual, 6 a senadores, 126 a deputado federal e um candidato à presidência barrado, Elisa. Sabe quem foi? O atual presidente da República, Lula. Lá em 2018, ele estava ali no processo da Operação Lava Jato e estava inelegível também pela lei da ficha limpa. Então, é a única ocorrência que a gente tem em relação a um presidente da República. Acontece que anos depois, lá em 2021, houve uma reversão desse processo via Supremo Tribunal Federal e, portanto, Lula recuperou os direitos políticos só depois da eleição de 2018, tanto é que Fernando Haddad foi quem assumiu a cabeça de chapa naquela eleição e depois desse processo de suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que também entrou na política depois, Lula acabou podendo voltar a concorrer a cargos políticos. Por que a gente está trazendo esse levantamento, Elisa? Você já entrou um pouco no contexto, que é importante, até para a gente encaminhar a nossa conversa. Hoje, a gente tem uma articulação muito forte, Elisa, em relação a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, para tentar ou reduzir esse patamar de inelegibilidade dele, já que a lei da ficha limpa aplica 8 anos, então ele estaria inelegível até 2030, ou até para tentar fazer mudanças ainda mais profundas em relação à lei. Na semana passada foi apresentado um outro projeto de lei que trata de você fazer com que a inelegibilidade seja aplicada somente se houver algum tipo de condenação penal. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro é extrapenal, então não entraria nessa linha, e esse foi um texto apresentado por Hélio Lopes, que foi conhecido nas urnas como Hélio Bolsonaro, depois teve que tirar o Bolsonaro do nome, mas ele ficou conhecido e conseguiu ir para uma vaga na Câmara dos Deputados justamente pela alcunha de Hélio Bolsonaro, e também apresentou esse projeto de lei. Você já tratou o do Bibo Nunes, que é essa questão da redução também do prazo da inelegibilidade, Elisa, e são diversas as tentativas. No Senado também tem projeto que trata sobre isso, e é uma articulação que é vista como uma articulação ali do campo da direita para tentar, de alguma forma, beneficiar, seja o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem pretensões eleitorais para 2026, seja outros políticos ali da direita, apesar de que políticos da esquerda também podem eventualmente ser beneficiados caso essas mudanças de fato avancem no Congresso. Elisa.